No vídeo de hoje, se o meu computador permitir, eu quero te mostrar aqui algumas formas criativas de como que eu faço a utilização das máscaras dentro do Lightroom. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Renato e nesse vídeo aqui eu quero te mostrar como que eu faço para utilizar as máscaras do Lightroom de uma maneira um pouco mais criativa. Para isso eu separei algumas fotos aqui e já fiz um tratamento prévio para a gente não perder muito tempo no tratamento e ficar mais focado nas máscaras. Então já deixa o like aí para dar aquela moral aqui para esse vídeo e confere a tua inscrição aqui no canal caso tu ainda não seja inscrito. Vamos aqui para a tela do Lightroom porque eu separei algumas fotos aqui e eu quero começar pelo tratamento mais simples dele, na minha opinião, que eu acho que é o tratamento de pele, porque caso tu acompanhe o canal aqui um pouco mais de tempo, tu sabe que eu gosto de um tratamento de pele mais suave possível. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir essa foto aqui que eu fiz da minha filha e eu vou fazer o tratamento de pele como eu faço para todas as pessoas, independente da idade da pessoa. Eu venho aqui na guia de desenvolvimento, já tem um tratamento prévio aqui nessa foto, eu vou vir aqui na parte de máscaras e o Lightroom vai detectar as pessoas que tem nessa foto. Quando tu tem mais de uma pessoa, tem essa opção aqui de All People, ou todas as pessoas, que se tu clicar aqui, ele vai selecionar todas as pessoas da foto, e isso é bem interessante quando tu tá fazendo foto aí, por exemplo, de eventos ou de casamentos, que tu tem fotos que tenham muito mais pessoas. Nesse caso aqui, como essa pessoa aqui de trás ela não é importante para nossa foto, eu vou selecionar aqui a pessoa 1, vou clicar aqui na pele do rosto e na pele do corpo. Lembrando que se eu clicar aqui na parte de baixo, ele vai separar essas máscaras e não é o que eu quero. Eu quero uma máscara só para todas as peles dessa pessoa aqui. Então o que eu vou fazer? Vou criar essa máscara aqui e vou vir aqui nessa parte de presets e vou colocar aqui Soften Skin Light, porque eu acho que o Light ele é melhor. Como eu comentei antes, eu gosto de um tratamento de pele muito mais suave. Se a pessoa tiver ruga, para mim não tem problema. Se a pessoa tiver uma pinta, não tem problema. Aquilo faz parte da pessoa, eu só suavizo isso um pouco. E eu venho aqui ainda e coloco mais ou menos aqui uns 80, 75%, eu acho que vai ficar bem legal. Então é assim que eu faço o tratamento de pele, eu não dou muita bola para isso, porque eu acho que a pele da pessoa tem que ser retratada como ela é. Então vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo que eu separei, eu acho que eu já mencionei algumas vezes aqui no canal, mas não tem problema nenhum, eu falo sobre ele de novo, que é fazer o quê? Vinhetas personalizadas. O Lightroom ele até tem uma forma de tu fazer vinhetas que fica aqui em Effects, e se tu puxar aqui para baixo tu vai ver que ele vai fazer uma vinheta. Eu vou botar aqui o fader mais curto só para tu ver o que está acontecendo. Ele faz uma vinheta, só que ele sempre faz essa vinheta na mesma posição, é sempre no centro da foto. E isso me incomoda um pouco, porque às vezes o meu assunto ele tá pro lado, ele não tá no centro, ele tá deslocado um pouco pro lado. Então o que eu gosto de fazer? Vou resetar essa vinheta aqui para não aparecer nada dela. Para resetar é só clicar duas vezes aqui nesse label aqui de cima. Se tu clicar duas vezes ali, ele reseta todos os sliders aqui. Então o que eu gosto de fazer? Eu venho aqui no gradiente radial, seguro Command ou Ctrl no Windows e clico duas vezes na minha foto. E isso vai fazer com que o gradiente radial ocupe o tamanho da foto toda. E isso me ajuda bastante. Depois é só vir aqui, inverter esse gradiente radial e mexer aqui nos sliders conforme tu quer, porque aqui tu tem muito mais opções. Tu pode mexer no contraste, tu pode mexer na sombra, no highlight, na temperatura de cor, na saturação. Tu tem muito mais opções para fazer essa vinheta de uma forma muito mais criativa. Então eu vou reduzir um pouco aqui, mais ou menos aqui tá legal. E eu posso pegar e deslocar esse cara para cima do meu assunto principal ali, ó. Vamos ver um antes e um depois, ó. Antes e depois, antes e depois. Eu acho que trabalhar com vinheta dessa forma é muito mais legal do que tu trabalhar com esse painel de effects aqui e tu consegue abrir um leque de possibilidades muito maior. No próximo exemplo, eu separei essa foto aqui de quando a gente não tem um assunto principal definido. E isso acontece muito na fotografia de paisagem. Inclusive, se eu vier aqui, por exemplo, clicar nas máscaras e selecionar o assunto, tu vai ver que o Lightroom aqui ele vai se perder, porque ele vai achar que o assunto principal dessa foto aqui é essa torre e esse pedacinho do guindaste, o que não faz muito sentido para mim. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou deletar esse cara aqui, vou deletar essa máscara aqui, porque não é o assunto principal da minha foto, e vou selecionar o céu da minha foto. E o Lightroom faz uma seleção de céu relativamente muito boa nas últimas versões. E o que eu vou fazer? Vou inverter esse cara aqui e tu vai ver que eu vou pegar toda a parte de baixo da minha foto.
inclusive o rio aqui, que é uma coisa que eu não quero. Mas tu vai ver aqui, ó, que ele fez uma seleção bem boa de todo o meu skyline aqui, e isso eu achei bem legal. Só que eu não quero mexer nesse rio. E como que eu vou resolver isso? Eu vou subtrair aqui, ó, com gradiente linear essa parte aqui de baixo, ó. Então eu vou deixar mais ou menos aqui, vou tentar colocar na mesma linha do rio aqui, né, na mesma linha dessa costa aqui. Aqui assim eu acho que tá legal. E agora eu posso aumentar um pouco a exposição aqui e deixar um pouco mais visível essa parte aqui do centro da foto, para ficar um pouco mais coerente com o que eu estava vendo lá naquela hora. Só que sempre que eu abro essas partes de sombra, né, sempre que eu aumento a exposição dessas partes de sombra, eu gero um tom mais azulado nas minhas fotos. E para resolver isso é bem simples, é só aumentar um pouco a temperatura de cor aqui e tu vai fazer com que a foto fique muito mais coerente, ó. Vamos ver sem a máscara e com a máscara, sem a máscara e com a máscara. Daria para aumentar ainda um pouquinho o contraste aqui no meio. Sem a máscara e com a máscara, sem a máscara e com a máscara. Tem um outro exemplo que dá para fazer isso, que eu separei essa outra foto aqui, que é lá do skyline de Frankfurt. Aqui, se tu for ver, ó, ele faz uma boa seleção quando eu clico para selecionar o meu assunto. Ele consegue detectar muito bem ali o skyline e fazer essa detecção de assunto muito bem. Só que ele detecta essa parte da ponte aqui também. E eu não quero essa parte da ponte aqui como parte do meu assunto. Eu quero só o skyline da cidade. E para isso eu vou remover da mesma forma. Eu vou vir aqui e vou subtrair com um gradiente linear. E nessa parte aqui eu posso fazer um gradiente linear um pouco mais abrupto aqui na transição, um pouco mais curtinha a transição, né? Porque eu quero que fique só aqui, ó, só no skyline. Então agora tu pode reparar que eu tenho só o skyline selecionado. E agora eu posso aumentar um pouco aqui a exposição, porque ele estava num contraluz, então ele estava um pouco escuro. E aqui a gente consegue ver muito mais o tom azulado, né? Posso aumentar um pouco o contraste aqui. Aumentar um pouco a claridade, para deixar um pouco mais nítida aquela parte ali do meio. E agora eu venho aqui e aumento um pouco a temperatura para balancear e corrigir de novo, para ficar coerente essa foto, ó. Mais ou menos aqui eu acho que tá legal, ó. Antes e depois, antes e depois. E no próximo exemplo que eu separei é essa foto aqui que eu fiz lá no monastério de Klosterloch, se eu não me engano é esse o nome. Vou deixar o link do vídeo aqui no card para tu assistir caso tu tenha interesse. E essa foto aqui ela é um HDR, e como ela é um HDR ela tem muita informação. E às vezes quando eu faço um HDR acontece de eu aumentar as sombras ou diminuir os highlights, e os 100 pontos que eu aumentei na sombra ou os 100 pontos que eu diminui no highlights não é o suficiente. E como que eu resolvo isso? Eu venho aqui, por exemplo, ó, digamos que eu vou aumentar a sombra aqui e não foi o suficiente para essa foto aqui. O que que eu vou fazer? Eu venho aqui nas máscaras, pego um gradiente linear, clico aqui fora com o Shift, tem que ser aqui fora da foto, ó. Seguro o Shift, clico aqui fora e arrasto para o lado. E eu vou ter uma máscara na foto toda. E dessa forma aqui eu consigo aumentar as sombras, ó. Eu aumentei as sombras em 100 pontos. E eu posso fazer a mesma coisa com os highlights. Clico aqui nessa parte de fora e gero uma máscara na foto por inteiro. E eu vou pegar e vou diminuir os highlights aqui também. Aqui eu diminui um pouquinho demais, vou deixar ele mais ou menos aqui, ó. E dessa forma, quando eu voltar aqui para o painel básico, eu tenho o painel básico zerado. E aí eu posso começar a fazer o meu tratamento em uma foto que está um pouco mais correta, digamos assim. Então eu posso reduzir um pouco os highlights aqui, aumentar um pouco mais as sombras, aumentar um pouco o contraste, aumentar um pouco aqui a temperatura de cor para deixar um pouco mais legal, aumentar um pouco a exposição, diminuir um pouco mais os highlights, aumentar um pouco aqui a claridade, aumentar um pouco a vibração. E eu acho que tá bem legal, ó. Antes e depois, antes e depois. Eu acho que é bem legal usar essa técnica quando tu faz um HDR que tu sabe que tu tem muita informação. Só que tem que tomar um pouco de cuidado usando essa técnica aqui, porque se tu extrapolar aqui no número dos sliders, porque tu vai multiplicar eles, né? Se tu extrapolar aqui, tu pode estragar a tua foto e pode ficar meio estranho. Então tem que tomar bastante cuidado aqui usando essa técnica.
Antes de continuar aqui no próximo exemplo, me diz uma coisa, esse vídeo aqui tá te ajudando de alguma forma? Então deixa aquele like pra mim, porque é bem importante aqui pro crescimento do canal, e quando tu deixa o like no vídeo, tu avisa a plataforma que é um vídeo relevante, e dessa forma eu vou poder ajudar mais pessoas. Então vamos voltar aqui para a tela do Lightroom, porque o próximo exemplo que eu tenho para te passar é um exemplo que eu uso bastante em fotos de pôr do sol, que é enfatizada onde está vindo a luz do sol. E para isso eu tenho 3 fotos aqui para te mostrar 3 técnicas diferentes de fazer isso. A primeira delas é essa aqui, que eu fiz num vídeo do Fotografando o Amanhecer. Eu vou deixar linkado aqui no card para tu assistir. Então o que eu gosto de fazer? Eu já fiz o tratamento prévio, né, como em todas as outras fotos. Também fiz uma sombra aqui embaixo e uma sombra aqui em cima para levar o olhar do meu espectador para o centro da foto. E vou fazer agora aqui para enfatizar essa luz. E como que eu gosto de fazer isso? Eu crio um gradiente radial aqui. O tamanho depende da foto, às vezes eu crio ele um pouco maior, às vezes eu crio ele um pouco menor, então depende muito da foto. Eu vou colocar ele mais ou menos aqui assim. Vou aumentar um pouco os pretos dele aqui em uns 25, 30 pontos, porque quando tu faz uma foto contra a luz, tu acaba perdendo um pouco de contraste. E quando tu aumenta esse slider aqui dos pretos, tu também perde um pouco de contraste. Então eu acho que faz um pouco de sentido. Outra coisa que eu gosto de fazer aqui é diminuir um pouco o dehaze, mais ou menos uns 15 pontos por aí, e diminuir um pouco a claridade para tirar um pouco da nitidez ali dessa parte, porque como eu disse antes, quando tu faz uma foto contra o sol, além de perder contraste, tu também perde um pouco de nitidez. Então eu gosto de colocar aqui a claridade um pouquinho para baixo, porque eu acho que isso fica bem legal. Outra coisa que eu gosto de fazer é vir aqui onde tem cor escrito e clicar aqui nesse quadradinho, e vai ter 3 quadradinhos aqui, ó, um amarelo mais claro, um amarelo médio e um amarelo mais forte. E aí tu seleciona qualquer um deles aqui para ver qual que se encaixa melhor com a tua foto, ó. Eu acho que aqui ficou legal, esse aqui do 50% eu acho que tá legal. Então aqui tá ok. E às vezes, dependendo da foto, eu aumento um pouquinho a exposição e diminuo um pouquinho os highlights aqui e aumento um pouquinho o contraste, só para dar uma recuperada naquele contraste todo que eu tirei. Se eu ver que ficou muito forte esse efeito, eu sempre ajusto aqui no amount, né, ou na qualidade, que é para eu dosar isso se eu quero mais efeito ou menos efeito. E isso é bem interessante. Vou deixar aqui no 100% e vou tirar a máscara e vou colocar a máscara para tu ver aqui como que ficou, ó. Sem a máscara, com a máscara. Sem a máscara, com a máscara. Dá uma suavizada um pouco legal aqui na foto e eu acho que fica bem bacana esse efeito. Vamos para a próxima técnica aqui, porque meu computador está quase se entregando e eu não sei se eu vou conseguir terminar esse vídeo aqui. A próxima técnica eu vou te mostrar aqui porque ela é bem parecida, mas eu não quero adicionar luz ali, eu quero usar a luz que já tem. E como que eu faço isso? Eu vou corrigir aqui primeiro só essa parte aqui de baixo, que ela está um pouco azulada e está um pouco escura, então eu vou criar uma máscara aqui, ó. Vou selecionar um gradiente linear, vou criar ele aqui embaixo, vou aumentar um pouquinho a exposição aqui e vou aumentar um pouquinho a temperatura de cor só para nivelar aqui e deixar um pouco mais proporcional. Outra coisa que eu gosto de fazer aqui, que seria a técnica de enfatizar da onde que está vindo a luz do sol sem aumentar a luz do sol naquela parte ali, tu vai selecionar o céu da tua foto e isso vai fazer uma seleção de todo o céu. Assim que meu computador fizer a seleção, eu volto aqui. Bom, depois de uns 2 minutos o computador finalmente selecionou o céu aqui, e o que eu gosto de fazer? Aqui, ó, eu venho em Subtract e crio aqui um gradiente radial, ou seja, eu vou tirar dessa seleção com um gradiente radial. Dessa forma faz com que eu preserve a luz que está aqui nesse céu, ó. Então vai ficar muito mais natural esse tratamento. Eu acho que fica bem legal. Vou aumentar um pouquinho aqui. Acho que assim tá legal. E agora se eu escurecer um pouco aqui, ó, tu vai ver que ele vai escurecer todo o céu aqui nessa parte, vai trazer um pouco mais de cor, vai deixar um pouco mais legal o céu ali, menos aqui onde a luz já tá legal. Então eu posso aumentar diminuir um pouco a temperatura para deixar o céu um pouquinho mais azul também, e eu acho que deixa bem legal esse efeito, sem eu adicionar luz ali. Eu só removi um pouco da luz do céu, sem remover a luz daquela parte específica dali, ó. Vamos ver, sem a máscara e com a máscara, ó. Sem a máscara e com a máscara. Sem a máscara e com a máscara.
Então eu estou usando bastante essa técnica ultimamente porque eu estou achando esse tipo de tratamento aqui, esse tipo de preservação de luz muito mais natural do que eu adicionar um ponto de luz ali no canto da foto, e isso está me agradando bastante. O último exemplo que eu tenho para te passar aqui, ele é basicamente o mesmo que esse outro com o radial, só que eu uso um brush, porque o brush eu consigo controlar onde que eu quero e aonde que eu não quero deixar essa luz natural. Ou seja, eu vou vir aqui, por exemplo, ó, vou selecionar o céu, ele vai selecionar o céu aqui para mim nessa parte aqui de cima, e eu vou subtrair com um brush. Eu não vou subtrair mais agora com o gradiente radial. Então eu vou pegar o feather aqui, vou aumentar o feather, vou colocar o flow em 100% e vou diminuir aqui um pouco o tamanho desse brush. Então vou deixar mais ou menos assim, bastante difuso, e vou ir clicando aonde eu quero tirar aqui essa parte do céu para deixar a luz natural aonde eu quero que ela fique natural, de uma forma um pouco mais controlada, porque o gradiente radial ele é um círculo e eu vou preservar aquele círculo e não tem muito que eu possa fazer. Com o brush eu consigo dosar aonde eu quero e aonde eu não quero remover essa máscara. Então eu acho que é bem legal, ó. Tirar só um pouquinho aqui, porque esse formato assim, por exemplo, eu não consigo fazer ele com o gradiente radial. Então eu acho que aqui ficou bem interessante, ó. Agora é só reduzir um pouco aqui a exposição do céu e eu vou ter a luz preservada ali naquele ponto, ó. Acho que ficou legal. Dá para deixar um pouquinho mais difuso ainda aqui, deixar um pouquinho maior. E vou tirar um pouco mais daqui assim, para deixar um pouco mais difuso, para fazer uma transição um pouco mais legal entre a parte que está clara e a parte que está escura do céu. Outra coisa que daria para fazer aqui, mas daí já foge um pouco dessa técnica, só que não tem problema, né? Como a luz está vindo aqui da esquerda para a direita, dá para colocar aqui, ó, uma escurecida a mais na parte da direita da foto, porque isso vai dar um aspecto bem legal na foto. Claro que aqui eu estou fazendo um pouco correndo, que é só para te explicar como que funciona. Então daria para colocar até assim, ó, na vertical, né? Porque daí tu tá escurecendo todo um canto da foto e o outro canto da foto tu tá clareando. Por exemplo, tá vindo a luz de um lado e do outro lado já tá mais de noite. Então é isso que dá para tentar passar aqui, colocando uma máscara mais escura desse lado também, ó. Antes e depois, antes e depois. Então, me diz aí nos comentários o que achou das formas que eu te mostrei aqui, porque eu acho que me ajuda bastante e facilita demais o meu trabalho aqui no dia a dia. Espero que tu tenha gostado desse vídeo aqui, não esquece de deixar aquele like, conferir a tua inscrição aqui no canal e até semana que vem.